Maravilha! Bom, na aula passada então a gente deu uma corrigida nas nossas unidades de medidas e a gente passou tudo para REM, só para você não se perder e para você ter certeza que você fez corretamente, tá? Eu recomendo você fazer o seguinte, abre cada um dos arquivos do tipo SAS, dá um Ctrl F, tá? Ele vai abrir essa janelinha de busca aqui e você busca por PX. Se achar algum resultado para PX, significa que provavelmente você ainda tem alguma unidade de medida aí em pixels e aí você tem que substituir para REM, tá? Tá, então agora sim vamos para essa aula e nessa aula a gente vai continuar fazendo os nossos componentes, né? Se a gente olhar lá no Notion, onde a gente listou os nossos componentes, a gente terminou o steps, então eu vou marcar ele aqui como pronto. E agora a gente teria que fazer o nosso product. E se a gente olhar aqui no Figma, o nosso componente de product, ele tem três elementos. Ele tem uma imagem, ele tem um texto que pode ser um link também. Eu acho que não vai ser um link, vai ser só um título mesmo, tá? E um botão. Só que o botão, ele é um componente que se repete em outros lugares e se a gente olhar aqui na nossa lista, ele também é um componente. Então a gente vai pular o product agora e a gente vai para o botão, tá? E aí, para fazer o botão, a gente vai fazer ele um pouquinho diferente dos outros componentes porque a gente vai fazer uma função que gera botões pra gente. Não é uma classe, igual a gente viu na aula de classes, a gente vai fazer isso com funções e com isso a gente vai entrando um pouquinho nos conceitos de Functional Programming. Se você se lembra bem, a gente teve aula sobre isso, eu expliquei um pouco dos paradigmas, né? Acho que minha cabeça deve estar aqui, né, na frente, eu não consigo ver enquanto eu gravo, mas enfim. Basicamente o que eu tinha dito naquela aula é que a gente vai usar os conceitos de Functional Programming, tá? E aí no próximo slide aqui, eu tenho esses conceitos, tá? A gente vai destrinchar eles melhores em umas aulas futuras, na hora que a gente for fazer a parte de eventos e funcionalidade mesmo da nossa aplicação. Por enquanto a gente está fazendo só os elementos visuais, digamos assim, né? Não tem nenhuma interação. Na hora que chegar na parte das interações a gente vai ver isso aqui mais a fundo, mas aqui, por exemplo, nessa aula já dá para a gente ver esse primeiro conceito aqui, que é o conceito de pure functions ou funções puras, tá? O conceito de funções puras é muito simples, tá? Basicamente é uma função que se você inserir um valor nela, ela sempre vai cuspir fora, digamos assim, ela sempre vai jogar um output, né, com o mesmo valor. Então, por exemplo, se a gente fizer uma função, eu vou fazer um arquivo aqui, eu vou fazer aqui no próprio arquivo do index, só a título de exemplo do que é uma pure function, tá? Inclusive esses códigos aqui, que foi de um exemplo que eu dei lá atrás, a gente pode deletar todos eles, menos a destruturação aqui. A gente pode deletar eles, não vai precisar. Mas eu vou te dar um exemplo do que é uma pure function de uma maneira muito simples. Vamos imaginar que eu vou criar uma função aqui, eu vou criar com a sintaxe antiga, daqui a pouco eu vou te mostrar a sintaxe de arrow function, tá? E aí então essa função ela recebe A e B, beleza? E aí aqui dentro ela vai retornar return A mais B. O que isso significa? Significa que quando eu chamar essa função, na verdade eu preciso passar um nome aqui para ela, vamos chamar de função soma, vai? Beleza. O que isso significa? Significa que toda vez que eu chamar soma, e se eu passar 5 e 5, o return que ela vai me dar vai ser 5 mais 5, que vai ser 10. Então, sempre que eu passar 5 e 5, ela vai me retornar 10. Isso é uma pure function, tá? Então, essa aqui é uma função pura e a gente sabe que ela sempre vai retornar 10 se eu inserir 5 e 5. Se eu retornar 3, ela sempre vai retornar 8 e assim por diante. Então, por isso que ela é pura. Com os mesmos inputs, ela sempre vai retornar o mesmo output, beleza? Agora, por exemplo, como que eu teria uma função não pura, tá? Uma função não pura é uma função que eu não tenho controle do que ela vai me retornar. Então, por exemplo, eu poderia inserir 5 e 3 aqui, mas ela não me retornaria 8 todas as vezes. Como que seria uma situação? Usando esse mesmo exemplo aqui, se a gente tivesse aqui vezes, e aí a gente geraria um número aleatório aqui, por exemplo, sei lá, math random. Isso aqui faz o quê? Ele me gera um número aleatório de 0 até 1, tá? Então 0.3, 0.7, 0.2, enfim. Então, essa função aqui, eu já não tenho certeza que ela vai me retornar 8 todas as vezes, porque eu poderia ter aqui, ó, entra A,
soma com B dá 8, só que se eu fazer 8 vezes 0,3 vai dar um valor. 8 vezes 0,7 vai dar outro valor e assim por diante. Então, ela não vai me retornar sempre o mesmo valor. Então é uma função não pura, tá? E aí se a gente for escalonando, né, o grau de complexidade aqui dentro dessa função, né, ou funções mais complexas onde a gente não tem o controle sobre o output, a gente vai ter funções impuras. No Functional Programming, tá? Esse primeiro conceito aqui, essa palavrinha aqui é chave, tá? Priorizar. Por que priorizar? Porque dentro do Functional Programming, tudo é como se a gente tentasse fazer ao máximo, ou seguir ao máximo essas regras aqui, só que não vai ser possível, tá? É quase impossível ter uma aplicação que ela é uma aplicação de Functional Programming do começo ao fim, respeitando 100% das regras. Em alguma hora você vai ter que quebrar uma dessas regras aqui. Então, a regra master, né, é você evitar o máximo que você puder, quebrar alguma dessas regras, beleza? E aqui, no nosso caso, a gente vai criar, então, por que eu te expliquei tudo isso sobre Pure Functions, tá? É porque a gente vai criar uma função aqui que ela vai gerar botões pra gente, tá? Então, com uma mesma função, com um único componente de button, a gente vai poder criar todos os buttons do nosso layout, tá? E a gente vai tentar, né, fazer uma pure function para que sempre a gente inserir o valor tal e tal, vai sempre jogar o mesmo botão como output, beleza? Então tá, esse primeiro botão aqui, ele é relativamente simples. Eu não sei se a gente vai fazer todos os botões dentro do mesmo componente ou se a gente vai ter um botão separado para esses botões de círculo aqui, tá? Mas vamos focar nesse primeiro aqui, então, por enquanto, já que a gente não chegou lá naqueles outros, tá? E esse botão aqui, então, a gente vai fazer o componente dele. Essa aula vai ficar um pouquinho mais longa, tá? Já estou percebendo por aqui, porque eu dei muita explicação sobre Functional Programming e a gente não fez nada, né? Na verdade, eu vou fazer o seguinte, para essa aula não ficar longa, eu vou encerrar ela agora, então a gente vai fazer o nosso botão na próxima aula. Te vejo na próxima aula. Valeu!